Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é João Manosso, eu trabalho com Oracle já há cerca de 15 anos, então ao longo desses 15 anos eu já vi muita coisa acabar acontecendo, o Oracle 7.3 naquela época, Oracle 12c hoje, a gente via muita questão de client-server, terminal burro lá atrás, a Oracle evoluiu para o 8i na era da internet, saiu de 8i e foi para o 9i também, 10G já trabalhando com grid computacional, do 10G a gente foi para o 11G, na versão atual a gente está com 12. A versão 12, a 12c é muito mais focada em cloud. Cloud é uma coisa que está vindo, não só pela Oracle, outros players de mercado estão trabalhando com cloud também. A gente fala em Amazon, a gente fala em Salesforce, a gente fala em outros concorrentes do mundo que está vindo para ficar. Eu trabalho aqui na Target hoje como instrutor Oracle também, acabo trabalhando com toda a parte de treinamento Oracle para a parte de desenvolvimento e banco de dados. Banco de dados que é aquilo que a gente vai focar um pouco mais na conversa de hoje. A ideia é a gente conversar cerca de 8 ou 10 minutos aí, não muito mais tempo de vocês. É um assunto bem importante, um assunto que a gente já vem trabalhando bastante aqui dentro também hoje, e eu já acompanho muito no mercado na parte de certificações Oracle. Oracle, como todo mundo sabe, tem um portfólio muito grande. Você fala aí tranquilamente em mais de 10 mil produtos, e esses 10 mil produtos aí seguindo aí de uma grande gama de certificações. Então, tu consegue separar a Oracle basicamente numa vertical de servidores, muita questão de hardware da aquisição da SAN, uma outra vertical de aplicativos, ERP, CRM e aplicativos, soluções destinadas ao cliente ponta. E aí depois no meio do caminho a gente tem as camadas de sistema operacional, banco de dados e middleware. Quando a gente fala em middleware, a gente fala em integração, fala em SOA, fala em BIP, servidor de aplicação e BI. A gente vem para a camada que a gente vai acabar conversando hoje muito mais, que é a parte de banco de dados. Então o que a gente acaba tendo atribuído a essa camada de banco de dados também por parte do mercado são as certificações. Oracle basicamente tem hoje 3 níveis de certificações. A gente pode acabar construindo uma pirâmide aí, e aí desenhar na base dessa pirâmide o OCA, Oracle Certified Associate, na camada intermediária OCP, Oracle Certified Professional, e na camada mais no topo OCM, Oracle Certified Master. Ao longo desses 15 anos aí que eu tenho trabalhado com Oracle, eu tenho visto muito profissional excelente, muito capacitado, com muito conhecimento sem ter certificação, e ao contrário também, profissionais medianos ou até inferiores a mediano, cheios de certificações, cheios de medalhões no peito. Então a certificação ela é um ponto interessante? Sim, ela é importante e ela é interessante, mas não é tudo. Certificação é muito mais um selo que a gente acaba recebendo do próprio fabricante. Ela nos diferencia muito mais no dia a dia, quando a gente entra num processo de recrutamento, quando a gente vai tentar uma vaga numa nova companhia. Um dos itens que a gente utiliza para fazer esse recrutamento é a certificação do profissional. Profissional com OCP, eu começo a dar uma atenção melhor ao currículo dele. Profissional sem OCP, eu vou começar a entender num outro perfil. Só que a gente não pode se atribuir só à questão de certificação. OCA, OCP, OCM. É muito mais o nosso dia a dia, nossas experiências. Assim como um bom profissional durante 10, 15 anos, só pelo tempo de casa, não se torna um profissional sênior. O profissional sênior é aquele que tem muito mais conhecimento, habilidade e atitude. Ele é cara que tem postura de sênior. Um profissional que pode ficar ao longo de 15 anos trabalhando na produção, num único ambiente pequeno, naquele ambiente ele vai acabar tendo um conhecimento muito bom. Daquele negócio ele vai acabar tendo um conhecimento muito bom. Só que o todo em cima de uma certificação Oracle, do mercado Oracle, ele vai ser um bom pleno. Ele não vai ser um bom profissional sênior. O profissional sênior acaba se diferenciando muito mais pelas posturas, pelas atitudes e pelo processo que ele acaba fazendo nos clientes onde ele atua. Se a gente voltar para o nosso assunto aqui de certificação OCA, OCP e OCM, basicamente a gente trabalha com a base da pirâmide. A base da pirâmide é uma certificação chamada OCA, Oracle Certified Associate. Oracle Certified Associate, ela compreende 2 provas. Uma primeira prova de SQL, e aí tu tem 3 provas diferentes que podem ser realizadas. Eu indico a gente acabar trabalhando com a prova de SQL Expert. SQL Expert já é uma prova que já te dá um primeiro nível de certificação também. Então você já vira Oracle SQL Expert Certified. Já tem a primeira prova, que é obrigatório para o conceito de SE, de OCA, e você já é certificado em SQL Expert. Feita a primeira prova, uma prova muito mais focada em SQL e PLSQL. Quem já trabalha há bastante tempo com banco de dados, ou mesmo quem acaba se dedicando em cima do material, consegue fazer essa prova aqui de maneira até realmente fácil. Depois da prova de SQL Expert, a gente tem a prova de administração 1, a prova realmente de OCA. A prova de workshop de DM1 é onde vai te trazer conceitos mais básicos de banco de dados, os conceitos mais fundamentais, arquitetura de banco de dados, como ela funciona, arquitetura de memória, arquitetura de disco, e aí te torna um profissional OCA, um profissional gabaritado com um conhecimento técnico. Então esse cara tem um conhecimento técnico e um conhecimento teórico, mas até então sem ter as implementações do dia a dia. Feita a prova OCA, a gente acaba já tendo um pouco de ansiedade para querer fazer o CP logo em seguida. Aí eu recomendo para vocês uma pausa de 1 a 2 anos, para poder realmente trabalhar como DBA, trabalhar nesse mercado, conhecer como ele funciona, conhecer os meandros do dia a dia de um administrador de banco de dados. Feita essa pequena pausa, aí sim a gente volta para os nossos estudos de OCP.
OCP é uma prova muito mais situacional, então não adianta só decorar e eu fazer a prova de OCP. O interessante é que a gente tenha conhecimento do dia a dia. Esse conhecimento do dia a dia que vai acabar ganhando valor e transformando essa prova aqui de maneira bem mais fácil. OCP, você tem, além do requisito da OCA, então o profissional já ser qualificado OCA, ele tem que realizar mais uma prova de certificação, workshop ADM2, e também um curso oficial do fabricante. Dentro do curso oficial do fabricante, aí eu recomendo vocês olharem no site da Oracle, no site Education da Oracle, education.oracle.com. A gente consegue verificar lá toda a trilha de certificação para OCP e buscar um curso fora do curso tradicional, fora da zona de conforto. Feito OCA, feito OCP, curso oficial, uma prova só, preenche um formulário simples na internet, bem-vindo ao mundo do Oracle Certified Professional. É a camada que a gente tem, sei lá, 50%, 60% dos profissionais do Oracle nesse mercado. Além da questão do OCP, a gente tem um terceiro nível, chamado OCM, Oracle Certified Master. O OCM aí a gente acaba tendo poucos profissionais no mercado, ele é uma prova bem mais trabalhosa, uma prova mais puxada de ser feita. A própria Oracle recomenda aí que você seja DBA ao longo de 4 ou 5 anos para poder fazer uma prova de OCM, e ela é uma prova prática. Diferente da prova de OCA e OCP, que eu acabo fazendo ela num centro autorizado pelo fabricante, hoje a gente fala em Person Vu, antigamente a gente falava em Prometric, é uma sala fechada, com câmera, você sozinho à máquina respondendo um questionário fixo. Na prova de OCM, você acaba tendo provas presenciais. Aí você vai ter provas ao longo de 2 dias, você vai ter uma série de situações que o instrutor vai estar te passando, que o certificador vai estar te passando, e ele vai estar avaliando o teu desempenho em cima dessas atividades. Então faz uma restauração, monta um ambiente de data guard, faz um trabalho de performance, monta um cluster. Essas situações do OCM. Tanto é que no OCM você tem acesso à documentação do fabricante. Porque aqui se entende que um profissional sênior, profissional que vai fazer OCM, ele tem que conhecer o ambiente sem ter que ficar decorando comando. O Oracle é um produto muito amplo, é um produto com vários comandos, várias características e várias funcionalidades. É humanamente impossível querer que alguém entenda todos os comandos e decore. Só que todo mundo que for trabalhar com Oracle e querer trabalhar com universidade tem que conseguir entender como o banco funciona e tem que conseguir montar um mind map de cada problema, de cada situação. Então monta um troubleshooting, começa a trabalhar passo a passo, como eu resolvo um problema de corrupção de dados. O OCM acaba te testando nesse sentido. Além do conceito de OCM, OCP e OCA, a gente tem uma segunda vertente aqui em cima do OCP, que acaba abrindo para um OCE, Oracle Certified Expert. A ideia do Oracle Certified Expert é um profissional que já é OCP, só com algum conhecimento um pouco pontual. A gente poderia trabalhar aqui que seria um curso de graduação, a gente fala uma pós-graduação. Então o OCE hoje dentro de banco de dados a gente tem 3 provas de OCE. A gente tem a prova de Reapplication Clusters, então o cara que além de ser OCP vai trabalhar com hack, então ele chega a ser um OCE de hack. O cara também que vai trabalhar com Performance Tuning, então o cara além do OCP, ele também é um OCE para Performance Tuning, e tem um outro conceito que é um conceito de Data Guard. Data Guard a gente fala em continuidade de negócios, em PCN e em BCP. Então, existe uma prova de certificação focada nessa questão do OCE, também, que é o OCE de Active Data Guard. Oracle, como eu contei vocês, é um portfólio muito abrangente. Cada área dessas da Oracle tem uma certificação para ser realizada. Se você sair do conceito de banco de dados, você tem uma outra linha também de desenvolvimento. Você pode ser profissional certificado em PLSQL, profissional certificado em SQL. Se for trabalhar com Application Express, com Apex, você também tem prova de certificação para Apex. Se você vai trabalhar com WebLogic, tem prova de certificação de WebLogic. Então, o espectro de certificações acaba ficando muito amplo e a gente tem muita coisa para falar. Tranquilamente, a gente poderia ficar uma semana aqui falando, só para tentar pegar parte das provas de certificações, parte desse mercado de certificação da Oracle. Porque aqui a ideia foi tentar passar um pouco para vocês alguma coisa, uma coisa muito mais embrionária, um pouco daquilo que a gente tem hoje de dúvidas e curiosidades dentro dos cursos que a gente ministra aqui na Target. E o recado é muito mais acompanhar um pouco do que o Oracle está lançando, do blog da Oracle, do site da Oracle, atn.oracle.com ou mesmo oracle.com, e o site aqui da Target também. Se tiver alguma outra dúvida, sugestão, reclamação, angústias, fiquem à vontade, entrem em contato com a gente que a gente vai atribuir nos próximos vídeos também. Valeu, obrigado.